72 dos seus seguidores, e os enviou de 2 em 2, a fim de que fosse adiante dele, para cada cidade, o lugar onde ele tinha de ir. E antes de o enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem blusa, nem sacolas, nem sandálias, e nem parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, faça primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz mora ali, deixe a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retire a saudação. E fique na mesma casa, e comam e bebam o que eles oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembre disso: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Louvado seja Deus. Para aquela cidade. E a gente vê que ali o Senhor Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor, poucos são aqueles que querem fazer a vontade de Deus, né? Porque a demanda é grande, a obra do Senhor é tomada por esforços, né? E muitas das vezes as pessoas não querem trabalhar na obra do Senhor. Louvado seja Deus. E a gente vê também aqui que ele fala para eles que ele manda de 2 em 2 e fala para a gente: estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ele fala assim que é para a gente ir e não perder tempo. Não quer dizer que a gente não vai cumprimentar a pessoa. Ele está falando para a gente vigiar, não perder tempo, não parar no lugar, não ficar despercebido, né? Para a gente continuar. Não parecer para cumprimentar ninguém. Quando entrarem em uma casa, faça a primeira saudação: que a paz esteja nessa casa. O que ele está dizendo com isso? Para quando você entrar nessa casa, você fala que a paz esteja nessa casa. Mas se você vai falar que a paz esteja nessa casa, se você tiver paz. Se você não tiver paz, não você vai ter como trazer paz para aquela casa. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando. E ele fala para você deixar a paz naquela casa, né? E o homem que mora ali, se tratar você bem, né? Você comerá lá, porque ele é digno do salário. Nós somos dignos do salário, né? Jesus está falando. E fique na mesma casa, e comam e bebam o que lhe oferecer, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa para casa, né? Para o outro. E quando entrarem na cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam que o povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Então Jesus está falando aqui, né? Para curar os doentes, né? Para fazer. Só que existe uma cura mais especial, né? Essa é a cura física que é tratada pelos médicos, mas existe a cura espiritual. Louvado seja Deus. É dessa cura que Jesus está falando, a cura espiritual, né? Das almas. E ele vai nos falar também que ele vai dizer, né, que o reino dos céus foi chegado até essas pessoas. Como podemos apresentar o reino de Deus a essas pessoas? Falando do amor de Deus, falando do evangelho de Deus. Quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos apresentando Jesus a essas pessoas. Louvado seja Deus. É nisso que o Senhor Jesus está falando. E ele fala assim que quando não forem bem recebidos, né, sacode as sandálias dos pés e sai daquele local, né? E você vai estar ali pregando o evangelho de Deus, você vai estar falando do amor de Deus, você vai estar fazendo a sua parte. Louvado seja Deus. Você dá a paz. Se a pessoa não tiver paz, ela não vai dar para você. Mas se ela tiver paz, a paz ela volta para você. Louvado seja Deus. É nisso que o Senhor Jesus está falando. E ele fala que o reino dos céus é chegado a essa pessoa. E ele afirma que vai ser pior que Sodoma. Por quê? Em Sodoma e Gomorra, eles não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus.
E no dia do juízo vai ser pior que Sodoma, o Senhor Jesus está falando, né? Vai ser bem pior. E a gente vê aqui que o Senhor Jesus fala para ter vigilância, né? Quando a gente for levar as boas novas, apresentar o reino de Jesus Cristo, vigiar, não parar no meio do caminho, não se preocupar, mas continuar avante. E quando a ovelha está despercebida, parar no meio, uma ovelha no meio de lobos, certamente ela morrerá. Por isso que ele fala que a gente tem que vigiar, né? Ficar atento no lugar que a gente está entrando e saindo, no lugar que estamos pisando. O Senhor Jesus vai nos falar, né? Ele fala sobre a colheita, que a colheita é grande, porque são os trabalhadores, mas nós rogamos pelo dono da seara, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, porque a colheita, muitos, né, vão ser chamados, mas muitos não querem fazer a obra do Senhor, muitos não querem fazer aquilo que o Senhor Jesus colocou, né, em nossos corações. Eu costumo dizer que o missionário, ele tem que vir de dentro do coração de fazer missão, não da boca para fora, né? Tem que fazer igual o apóstolo Paulo fala, que a missão ela tem que vir de dentro para fora. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer que eu e você temos uma dívida a ser paga para o mundo. Aí você deve se perguntar: que dívida é essa? A dívida é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E essa dívida o Senhor Jesus colocou na minha mão, na sua mão. Assim como ele colocou essas pessoas, esses 70, para ir de 2 em 2, hoje ele nos convida também para fazer isso, né? Hoje ele nos separa para fazer a boa obra. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo vai falar que ele é devedor, que ele tem uma dívida a pagar com o mundo do Evangelho, de levar a palavra de Deus. E ele fala que quando Deus nos chama, nós temos que fazer igual o profeta Isaías, né? Tem que vir de dentro do coração: eis-me aqui, Senhor. Ter prontidão. O que é prontidão? É estar pronto, é estar preparado quando o Senhor Jesus chamar. Isso que o Senhor Jesus ele está nos falando. E aí o apóstolo Paulo vai falar desta maneira. E no verso 16, 17, o apóstolo Paulo vai falar que não me envergonho do Evangelho de Deus, né? De Jesus, porque é poder para curar, poder para salvar. E é isso que o Senhor Jesus está nos falando, né? Deste poder, né? E aqui ele vai nos falar desta forma, né? Não levai bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Não é que você não vai cumprimentar ninguém, você pode cumprimentar, você não pode perder tempo. Louvado seja Deus, né? Não pode perder tempo. O Senhor Jesus vai nos falar. E eu estava vendo também aqui no capítulo de Atos, meus irmãos, que o Senhor Jesus está falando aqui no livro de Atos, uma passagem boa também no livro de Atos. Louvado seja Deus. Chegando o dia que mandarei fome pelo país inteiro, todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor, né? Correrão do mar para o outro Mediterrâneo e não pelas regiões. O Senhor Jesus está falando aqui que não é uma fome material, não é fome de comida, não é fome de sede, mas fome da palavra. Muitas das vezes as pessoas não dão crédito para aquelas pessoas que estão pregando, que estão falando do amor de Deus, mas muitas das vezes eles vão correr atrás e não vai encontrar mais essa palavra. Louvado seja Deus, porque não vai habitar mais, vai habitar os templos, mas estarão vazios, né? E é dessa maneira que Jesus está falando: eles terão fome, mas fome da palavra, sede, mas sede da palavra, né? Enquanto a porta da graça está aberta, né? É tempo de as pessoas voltarem para Cristo. A gente vê as pessoas hoje, elas não dão mais crédito para a palavra de Deus, mas faça igual os discípulos de Deus, pregue o Evangelho, faça a sua parte. E através dali você vai plantar a semente, e quem vai dar os frutos é o Senhor Jesus Cristo. Você lança a palavra, e a palavra ela jamais volta vazia. A palavra ela vem dando fruto, né? Às vezes pode demorar 30 anos, 40 anos, mas a palavra ela frutifica, porque o bom pastor é o Jesus que vem e rega esta semente. É desta forma que o Senhor Jesus fala nas nossas vidas. Irmãos, hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo.